você abrisse Gênesis capítulo 1. Vamos ler um versículo. A gente leu, para quem estava aqui sábado passado, nós estamos na nossa pregação da Bíblia toda, no princípio. Olha que legal, do princípio ao fim. Nós vamos começar pregando a Bíblia toda daqui para frente. Quantos anos, Jorge? Não sei, pode ser que, um tempo aí. Mas eu queria que você embarcasse com a gente todo sábado. Você não pode perder. Semana passada, a gente falou do Deus da criação e a gente foi até a metade da pregação, porque senão não ia dar tempo. Mas hoje nós vamos falar Deus da criação, parte 2. Parte 2. Então, a gente vai falar sobre o Deus da criação. A gente falou sobre o Deus da criação. O Deus da criação que transforma o caos em ordem. Nós falamos como Deus transforma todo o caos. Assim como ele viu que a terra estava sem forma e vazia, ele transformou o caos em ordem. E hoje a gente vai falar o ponto 2, que é Deus da criação, que governa todas as coisas por meio de sua palavra. Vamos falar sobre isso hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim a santa palavra de Deus: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Então preste atenção no que eu vou falar para você agora. Preste atenção. Meus irmãos, algo que você tem que entender, algo que você tem que colocar na sua mente, no seu coração. Ninguém cansa da vida. Ninguém cansa da vida. Sabe do que você cansa? Nós nos cansamos das ilusões que nós carregamos sobre elas. Quando você não vive debaixo do governo de Deus, quando você não vive segundo o seu propósito, nossa vida é só apenas ilusão. Nós vivemos uma ilusão. Quando eu vivo de verdade? Quando eu tenho sentido na minha vida? Quando eu vivo debaixo desse propósito, debaixo do governo do nosso Criador. Aí sim é vida. Fora isso, querido, apenas ilusão. É por isso que Deus disse. É por isso que Ele disse. É por isso que nós vivemos pelo que Ele disse. É por isso que nós vivemos pela palavra de Deus, pela verdade das Escrituras. Então, a gente pode ter com isso em mente, em todo capítulo, a gente encontra essa sequência. Olha que Salmo 103 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Dele somos, de mais ninguém. Você é de quem? Eu sou de... Não, você é de Deus. Você é feitura de Deus. Por mais que a sociedade tenta contorcer, desfigurar isso, nós somos criaturas em primeiro de Deus. Fomos criados por Ele. E uma coisa que você tem que botar em mente: filhos de Deus é outra coisa. É aquele que especialmente se revela para a salvação. Aí nos tornamos filhos dele. Mas todo homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. O Deus da criação governa todas as coisas por meio da sua palavra. Ele assim fez, e viu Deus que isso era bom. A palavra de Deus é poderosa, eficaz e soberana. Deus fala e a sua vontade se cumpre. Não eu digo e a minha vontade se cumpre. Deus fala e a vontade dele se cumpre. Gênesis 1:3 diz o quê? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não oferece uma sugestão para a criação, em momento algum. Deus não precisa disso. Ele não diz assim: olha, será que dá para fazer o macaco? Será que você consegue ficar de pé aí? Não. Deus disse a cada ser vivo uma situação. Para cada ser foi criado. Ele disse, e foi assim fez. O homem foi criado à sua imagem. Grave isso, vamos chegar lá.
Deus dá a ordem e a criação faz o quê? Obedece. Ele diz, haja luz, e houve luz. Ele determina a separação das águas, assim acontece. Ele ordena que a terra produza vegetação, a terra produz. Ele ordena que as águas sejam povoadas, ele assim enche de seres vivos. A palavra de Deus, Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos o exército dele, pelo Espírito de sua boca. No Novo Testamento, João mostra que a criação não aconteceu, que a criação aconteceu por intermédio do Filho. João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Apontando para Cristo, como também estava nesse momento da criação. O Espírito do Senhor parava sobre as águas. Você vê o Espírito Santo de Deus aparecendo ali. E a palavra de Deus dita. João diz que ele era o verbo e o verbo se fez carne. Jesus, a palavra, ele é a palavra. É dele que as Escrituras falam. E tudo que foi feito, tudo que foi dito, tudo que assim disse o Senhor, foi feito. Assim Gênesis 1 também nos conduz a Cristo. Jesus, que salva pecadores, é Filho eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Vou colocar aqui que está com um probleminha no negócio. A voz que ordenou que a luz brilhasse é a mesma que ordena que a tempestade se acalme. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Que voz que você tem ouvido? Qual a voz que você tem ouvido durante toda a semana? A voz da sua cabeça? Né, como o pessoal fala, as vozes da minha cabeça. A voz do seu coração. Ah, mas meu coração está dizendo isso para mim fazer. Lembra que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou a voz das Escrituras. Lembre-se que o pastor disse uma vez. Ele disse o seguinte: como vou saber que é a vontade de Deus para a minha vida? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Faça a contrária à sua. Nós temos muita vontade. E nós vivemos de que nós ouvimos a nossa voz. Muitas vezes, as nossas ações frustradas é porque nós não ouvimos a voz do Criador. Nós ouvimos a nossa própria voz do nosso coração. Ou alguma voz de outras coisas que a gente ouve. Por exemplo, o que você tem ouvido? Não estou falando de música. Eu estou falando o que você tem seguido e o que tem dominado a sua vida. Sabe por que muitas vezes, meu irmão, deixa eu te explicar, você não tem desejo de estar aqui? Sabe por que muitas vezes o seu coração falha de não estar aqui no que é santo e sagrado? É porque as vozes da sua cabeça, as vozes da sua vontade pecaminosa, está falando mais alto que as vozes das Escrituras. Quando nós deixamos de cultuar a Deus, quando nós falhamos nos nossos devocionais e orações no dia, as nossas vozes predominam na nossa vida. Quando nós, em primeiro lugar, quando acordamos pela manhã, não ouvimos a voz das Escrituras, nós falhamos durante o dia. Porque nós queremos ouvir a nossa voz, a nossa vontade. Quando Jesus e os discípulos atravessaram o mar, uma grande tempestade se levantou. O que os discípulos fizeram? Ficaram o quê? Ficaram atônitos, desesperados. As ondas cobriam o barco. O barco estava quase virando. Então eles acordaram Jesus: Senhor, não te importa que nós perecemos? O que Jesus fez lá em Mateus 8:26? Ele, despertando, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Aquela famosa frase do Hernandes, né? Quem é este? Por ele foram criadas todas as coisas, e pela voz de Cristo você foi salvo. Lembre-se, Jesus disse, primeiro, antes da fundação do tempo, como diz Efésios, ele disse que haja luz em você, que haveria de haver luz em você, e houve luz. Antes da criação, antes de qualquer coisa, nós somos chamados aqui hoje. E através de Cristo houve luz em você. E ninguém pode se tirar você das mãos de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas a sociedade, irmãos,
tenta idealizar algo que a gente, por muitas vezes, traz ao nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa. A sociedade, quando diz, a palavra de Deus não é a verdade absoluta. Não se assuste. Não se assuste quando eles dizem assim que a Bíblia é algo que não tem valia hoje em dia. Precisa ser atualizada, precisa ser mudada, porque os valores são outros hoje. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem que ficar surpreso com isso. Porque, meu irmão, aquele que não foi alcançado por Jesus, aquele que não foi salvo por Cristo, nunca tem condição de admitir e de dizer que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem que dar base para o seu pecado. Ele tem que dar base para o seu pecado. Quando as pessoas dizem, quando as pessoas na internet dizem, não, olha, a Bíblia diz isso, mas há outra coisa. Eles têm que dar base à sua própria ignorância. E não se assuste, porque isso é a ordem natural das coisas. Cabe ao homem, o quê? Que Paulo diz? Sufocar essa palavra. Romanos 1, do 19 ao 25. Olha que Paulo já dizia sobre a humanidade, sobre o pecador. E depois fala que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Deus tornou o seu conhecimento manifesto na criação. Eles conheceram, mas não glorificaram. O que a sociedade faz hoje? Sabem quem é Deus? Por quê? Porque Deus se revela através da criação. Sem Deus se revelar para o homem, nem essa parte geral ele ia conhecer. Mas Deus se revela através da sua criação. Mas o que eles fazem? Não glorificam. Trocaram a glória de Deus por imagens. Terceiro, pois eles mudaram a verdade de Deus por mentira. Romanos 1, 19, 25, você vai ver que toda a sociedade hoje, olha, mais atualizado que isso eu não conheço. Faz o que com a palavra de Deus? Reprime, sufoca, sabendo quem Deus é, não glorificam a Deus. Por isso, meus irmãos, tornam-se indesculpáveis, a não ser que Jesus interfira, a não ser que eles sejam salvos por Cristo. Na verdade, a não ser que o próprio Deus interfira. Viu? Porque nós não nos cansamos da vida. Viu? Porque só cansa da vida aquele que vive de ilusões. E todas as vezes ele precisa ouvir vozes e se reinventar e fazer algo e mudar algo e mudar algo e mudar algo e mudar algo até tentar preencher algo que não vai conseguir preencher. E a vida se torna um grande sofrimento, uma grande depressão, um grande buraco negro. Porque vivem segundo a sua vontade. Porque não vivem pelaquele que disse. Pelaquele que disse, haja luz. Vivem pelas suas próprias vontades. O que aconteceu em Juízes? Qual foi a grande queda de Israel? Por que foram escravizados? Por que foram humilhados? Por que quem entrava naquela cidade fazia o que queria? Porque eles viviam como queria. Meu irmão, você só é assaltado pelo pecado, pela queda, por uma vida de miséria do pecado, por uma falta de conhecimento bíblico, porque você vive como você quer, não pelo que Deus disse. Quando nós vivemos segundo a nossa vontade, nós morremos espiritualmente. Toda a história bíblica aponta isso. O mesmo Deus que em Gênesis diz, haja luz, é aquele que em meio à tempestade ordena o vento e o mar que se acalme. Hoje, Jesus pode acalmar o seu coração. Hoje, Jesus pode mudar essa situação que você vive em desespero. Hoje, Jesus pode dar um ponto final nesse seu vício. Hoje, Jesus pode mudar a sua história de uma pessoa que está presa no pecado, de uma pessoa que não vive pelas verdades bíblicas e começar a viver pelas verdades eternas. É hoje. É hoje essa mudança. Eu sei que você tem convicções. Também tem. Mas nós vivemos debaixo de um governo.
de Deus. Me perguntaram essa semana, estávamos discutindo algo na sala, né? E falaram assim, falando sobre... Nós estamos estudando um pouco de seita e heresia, né? Uma matéria da história da igreja e tal, e falando sobre seita e heresia, falando como existem bastante movimentos por aí que têm afastado as escrituras, que têm deturpado a Bíblia e tal. E como todos sabem, eu participo do SDA, né? Muita gente me conhece em Curitiba, sabe porque eu participo do SDA, faço parte da liderança, a gente está sempre envolvido com camiseta e tal, e falando e tal. Eu expliquei o que é, não é nada de escondido, nada que é a pregação da palavra. Só que eu disse uma coisa interessante para eles assim, olha, no momento que eu estiver num presbitério, se o meu presbitério, o meu conselho da igreja, fala assim, olha, eu acho que a igreja presbiteriana na Vila Operária não é para participar de tal coisa, e eu queria que você não participasse. Na mesma hora eu falaria, irmãos, eu não posso participar. Sabe por quê? Porque eu vivo debaixo de um governo de Deus e dos presbíteros dessa igreja e do pastor. Aí no alojamento tem um outro rapaz que falou, eu acho que você foi muito, sei lá, por que você falou aquilo? Você tem que ter suas convicções. Eu falei, minhas convicções? Eu não vivo pelas minhas convicções. Eu vivo pelas convicções da palavra de Deus. E quando você sobe aqui para jurar algo, e quando você está para ser enviado para o seminário, você jura obedecer os seus líderes? Não é as suas convicções que estão ali. Porque são homens chamados por Deus. Até ponto que respeitam e obedecem e estão debaixo das Escrituras. Entendam isso. A igreja começou a se perder, meus irmãos, porque estão querendo viver sobre suas convicções. Ah, meus irmãos, antigamente era um negócio top. A liderança prestava. Antigamente o pastor falava, antigamente o pastor era uma pessoa de autoridade para algumas pessoas. Não estou generalizando. Antigamente você acredita que até para namorar o jovem chegava, o pastor ou o líder e falava assim, pastor, o que o senhor acha? Pessoa de Deus, não sei, eu queria que o senhor orasse por mim. Infelizmente, meus irmãos, hoje essa figura se perdeu. Porque muitos homens de Deus estão se perdendo também. Hoje nós não vivemos mais pelo que Deus disse, mas pelo que a internet diz. Hoje não vivemos como Deus quer ser adorado, mas pelo como a internet diz que Deus pode ser adorado. Ou como a sociedade diz, né? Que podemos ser adorados, que Ele pode ser adorado. Na verdade, nós queremos ser adorados. Ou não? A criação escuta a palavra de Deus e responde. E assim se fez. Você pode perceber que Deus disse, haja luz, e não fica um vazio ali. Deus disse que haja criação na terra, e não fica um vazio ali. Deus disse que seja povoado, e não fica um vazio ali. Assim se fez, assim se criou, e assim respondeu a criação. O problema do pecado, irmãos, é que o homem deseja ouvir a Deus, mas não responder. Eu farei do meu jeito. Do meu jeito tem que ser feito. O que diz a nossa confissão? No capítulo 1, parágrafo 2. Diz o quê? Que as Escrituras são nossa única fé, única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática. O sol obedece, as estrelas obedecem, o mar obedece. Mas o ser humano cria a imagem de Deus. Frequentemente se recusa a obedecer. Vive pelo meu coração. Se Deus é o Criador, que tem autoridade para definir como devemos viver, é Deus ou nós? Quem tem autoridade para definir o propósito da nossa vida? Quem tem autoridade para definir como Ele deve ser adorado? O Deus da criação governa todas as coisas por meio de sua palavra. Agora me diz uma coisa, irmão. Se você está debaixo do governo de Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus. Nós dizemos, batemos no peito, eu vivo sob esse governo. Mas você vive pela palavra?
Essa é a pergunta. Portanto, a vida da criatura somente encontra ordem quando se submete a essa palavra. Porque senão é apenas o caos. E ninguém gosta do caos. Jorge, por que tem caos? Porque a criatura tenta viver longe daquilo que o Criador ordenou. Por que minha vida está um caos? Porque lá atrás você viveu conforme a sua vontade. Como que eu posso mudar isso? Se submeta. Essa palavra é difícil, né? É uma palavra hoje que é meio machista às vezes também, né? Se submeta. Se submeta ao Criador. Se submeta à palavra de Deus. Que nós tenhamos essa intenção no coração. Jorge, eu estou com um problema na minha serviço. Aqui, está duro demais. Meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus, confessa isso. Confessa isso. Saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida é contrário àquela intenção que a gente tem no nosso coração, que vive gritando. Mas viver debaixo do governo de Deus, irmãos, é maravilhoso. Como eu tenho sentido para a minha vida, quando realmente eu entendo que quando Ele diz, acontece. E eu então assim eu faço. Quando eu viro um caos na minha vida, quando eu quero viver aquilo que eu quero. Não, Senhor, eu vou fazer isso, mas se der para dar errado, o Senhor fala depois, tá? Mas eu vou fazer. A gente sabe, né, de muitas coisas que acontecem de errado porque a gente não ouve a voz de Deus. Em terceiro lugar, o Deus da criação fez o ser humano à sua imagem. O ponto culminante do capítulo, irmãos, não é a criação do sol nem a lua dos animais. O ponto culminante da criação é o homem, criação do homem e da mulher. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e assim Deus o criou. A imagem, o homem ocupa uma posição única na criação, meus irmãos. Única. O homem, fala o homem e mulher, única na criação. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não diz isso sobre os animais. Eles fazem parte da boa criação de Deus. Segura na cadeira aí que vem um negócio para você entender. O ser humano faz parte da criação, mas ocupa uma posição singular dentro dela. Qual é? Somente o homem e a mulher são descritos como portadores da imagem de Deus. Isso significa que o ser humano possui dignidade recebida por Deus, imagem e semelhança, a capacidade de se relacionar, de ouvir, ver, de falar, de se relacionar com o Criador. Essa foi a capacidade que Deus dotou ao ser humano. Não somos Deus, mas somos criados para, preste atenção, refletir algo do caráter de Deus e para representá-lo na sua criação. Deus também concede ao homem uma responsabilidade: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Enchei a terra e sujeitai-a. O homem não é dono absoluto da criação, ele é o administrador. Deus é o proprietário. O problema é que o homem tenta inverter esses valores. Meu irmão, eu quero confrontar se você tem esse problema essa noite. Do fundo do meu coração, eu queria que você ouvisse essa palavra. Para de pensar que você é pai de animal. Em nome de Jesus. Você não é pai de pet. Você que nos ouve. Isso é uma deturpação da criação, da palavra de Deus. Isso não é bonitinho. O ser humano está trocando o que Deus criou. O ser humano esqueceu o valor e o reflexo
do que o Senhor fez dele. Assim como os hebreus fizeram no Egito, no deserto, de fazer uma imagem de um animal para adorar, assim hoje, esse eco do pecado está gritando dentro da sociedade. Jovens crentes, parem de seguir esse tipo de coisa. Vocês foram criados à imagem de Deus. O homem foi feito para dominar a criação, administrar, mas a ordem de Deus ao homem é domine a criação. Depois você briga comigo na internet. Para com isso. Dominai sobre os peixes, preste atenção, versículo 28, de Gênesis 1. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que hasteja da terra. O movimento bíblico é Deus, homem e criação, não Deus, homem e animal. O ser humano recebe uma responsabilidade especial de governo e cuidado sobre os animais. O homem possui uma dignidade que os animais não possuem. Então, meus irmãos, como que o valor hoje está desenvolvendo? Ninguém quer ter mais filho. Não falo as pessoas que não podem ter filho. Não estou falando disso. Eu não estou falando das pessoas que podem ter filho, mas ninguém quer ter mais filho hoje. Antigamente as pessoas casavam, nossa, não vejo a hora de ter filho. Eu acho tão, gente, é uma bênção quando eu vejo jovens casados, eu falo assim, não vejo a hora de ter filho. Quero ter uns 5, 6 já. Eu tenho só 2, porque, né? Mas é bênção, irmãos. É bênção. Estou falando aqui que eu sou aquela pessoa pró-vida, que você tem que ter 15 filhos. Não estou falando disso. Eu estou falando que é uma bênção que as pessoas pensam em ter filhos. Sabe por quê? Porque sabem a ordem natural das coisas, da criação. Agora, quando você vê pessoas carregando cachorro dentro de um carrinho de bebê. Quando você vê pessoas pegando animais e colocando no lugar de um ser humano. Sabia que o animal sofre por causa disso? Não é o habitat natural dele? Eu vou colocar aqui o nome do meu filhinho. Inversão de valores. O homem domina, o animal sabe o seu lugar. Você sabe por quê que a gente vê muito vídeo? Eu repito isso 1000 vezes se necessário. Você sabe por quê que animal morde o dono da casa? Sabe, Vinícius? Já falei isso para você. Sabe por quê que ele morde o dono da casa? Sabe por que em vídeo o animal avança no seu dono? Porque ele não encontra o alfa dentro de casa. Então quando gente, cachorro é um lobo. É um lobo. Ele procura um alfa. Quando um filhote entra dentro de casa, ele procura um alfa. Se não há um alfa, ele se torna o alfa da casa. Ele protege e ninguém pode falar mais alto do que ele. E ninguém pode mandar nele. É por isso que eles mordem. O que ele está encontrando na casa hoje? O que o homem está virando hoje? Não está virando aquilo que Deus mandou ele ser. Domine, governe, administre o que eu estou criando. Não. Ele está encontrando o quê? Um banana dentro de casa. Jovem, deixa de ser banana. Hoje nós temos homens que estão sendo afeminados e castrados pela sociedade porque esqueceram o seu lugar no valor da criação. Vocês não são o que a sociedade diz que vocês são. Vocês são o que a palavra diz que vocês são. Moças, vocês são o que a palavra diz que vocês são. Não o que a sociedade domina e tenta falar sobre você. Nós somos mordomos. Tudo aquilo que temos pertencemos, em última análise, ao Senhor. Tudo que temos pertence a Deus. Nosso tempo pertence a Deus. Nossa família pertence a Deus. Nossos bens pertencem a Deus. Nossos corpos pertencem a Deus. Nossa própria vida pertence a Deus.
Nossa dignidade não depende da beleza, não depende da inteligência, não depende da condição financeira, não depende da produtividade, saúde, idade, pessoas. Todo ser humano possui um valor, porque foi criado, ele foi criado à única imagem e semelhança de Deus. Por isso, case-se, tenha filhos, dê valor no ser humano, naquele que está fora pedindo ajuda. Hoje, não estou falando que você tem que pegar um animal, chutar, tratar ele como um lixo, não. Trate bem um animal, trate bem o seu pet, o seu cachorro, gato, periquito, não sei. Cuide com respeito à criação de Deus. Deus nunca disse, governe e maltrate, Ele disse, domine e governe. Quer dizer, cuide daquilo que eu criei. Quando você maltrata um animal, você também está denegrindo e está fazendo algo contrário à criação. Cuide das coisas de Deus, mas não inverta o valor de que ele tem. Um animal tem um lugar de ser um animal, não um ser humano. Não existe pai de pet, repito. Existe pai de pessoas. Crente casa e tem filho. Crente não casa e coloca um animal no lugar de filho. Talvez você não está ouvindo, mas é ofensivo. Não, desculpa, mas é a verdade. Amém? Sei que é difícil dizer amém. Tiago 3,9 diz, com ela bendizemos o Senhor Pai, também com ela amaldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso muda a maneira como tratamos as pessoas, que não podemos oferecer nada em troca. Isso muda a maneira como tratamos os pobres. Quando nós sabemos a imagem de Deus, como sabendo que os pobres, quando sabemos que as pessoas, os mendigos da rua, foram criados à semelhança à imagem de Deus, muda a maneira como tratamos os idosos, muda a maneira como tratamos as pessoas, os deficientes. Não podemos adorar o Criador e desprezar aqueles que carregam a sua imagem, pois é isso que a sociedade ensina você a fazer. Não, nós ensinamos que a vida, nós somos pró-vida, nós queremos a humanidade, devemos defender, mas olha, é um pensamento hoje tão hipócrita, que defendem a vida e matam ao mesmo tempo. Eu defendo a vida, mas vai lá e aborta. Eu defendo a vida, mas dá mais valor a um animal do que a um ser humano. Não podemos adorar o Criador e desprezar aqueles que carregam a sua imagem. Não podemos levantar as mãos para Deus no culto e utilizar a mesma boca para humilhar, ferir, destruir as pessoas. Lembre-se, todas as pessoas foram criadas em imagem e semelhança de Deus. Você sabe quem é salvo? Você sabe? Eu não sei. Então cuide, cuide, ofereça guarita, ame essas pessoas. O Deus da criação, em quarto lugar e último, define o que é bom. O Deus da criação, irmãos, no final de várias etapas da criação, versículo 31, queria que você lesse comigo. Capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde, manhã, ao sexto dia. Depois da criação do ser humano, o texto declara, viu Deus que fizera, que era bom. Observe que Deus, quem olha para a criação, declara que ela é boa. O bem não é definido pela opinião da criatura. O bem é definido pela opinião do Criador. O que é bom para mim? O que é bom para mim? O que é bom para mim? Sabe o que é bom para mim? Aquilo que Deus diz que é bom. É bom que eu seja fiel à minha esposa. É bom que meu coração esteja puro. É bom que eu ame as pessoas. É bom que eu obedeça a palavra de Deus. É bom que eu entenda que eu sou um pecador. E que eu sou limitado. E que eu não dou um passo sem a presença de Deus. É bom que eu entenda que a minha vida só tem sentido se eu tiver Jesus. Então a pergunta que é,
que é bom. Deus é referência daquilo que é bom e verdadeiro, justo e correto. Antes da entrada do pecado não havia morte, culpa, vergonha e separação entre Deus e o homem. A criação era boa porque correspondia perfeitamente o propósito de Deus. Porém, vocês vão ver os próximos capítulos aí, quem vai trazer a palavra para vocês, Pedro Jarilo vai trazer sobre o pecado, o grande mal que entrou na humanidade. Porém, Gênesis 3 mostrará que o pecado entrou no mundo. O homem desejou deixar receber Deus, definição do bem e do mal, para decidir por si mesmo o que é bom. É bom? Será mesmo que isso aqui vai fazer você um pecador? Experimenta. E viu Eva que era bom aos olhos. Não viu Eva que era bom diante de Deus. Entende? Sabe por que nós caímos? Porque nós vemos o que é bom aos nossos olhos, não o que é bom através da ótica dos olhos de Deus. É por isso, irmãos, que por muitas vezes nós somos escravos. É por isso que muitas vezes nós nos deixamos levar pela vida do que o público, do que o mundo diz. Porque parece bom deturpar a imagem e semelhança de Deus. O homem desejou deixar de receber Deus e a definição do bem e do mal para decidir por si mesmo. Esse continua sendo o coração do pecado. A criatura querendo ocupar o lugar do Criador. O pecado não é somente fazer coisa errada, meu irmão. O pecado é uma declaração de independência contra Deus. Eu posso, eu sou e eu vou fazer. Sabe aquelas reuniões que as pessoas gritam, yes, yeah, eu posso, sabe? Sabe disso? Você viu? Eu vi essa semana, os caras gritando, grita yes, o coach falando, yes, 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 e você vai ser uma pessoa do sim, e tudo vai dar certo na sua vida. Eu fico impressionado, Vinícius, como tem mais de 500 pessoas num lugar só fazendo isso. É muita vergonha ali. E mesmo assim o povo vai. É inacreditável, cara. Como é que pode? O pecado, irmãos, é uma declaração da independência. Eu sou independente. Eu sei o que é bom para mim. Eu tenho a melhor versão. Cuidado com isso. E a criatura diz ao Criador, eu não quero que o Senhor defina o que é bom. Eu mesmo defino. Romanos 1:25. Pois eles mudaram, preste atenção, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura no lugar do Criador. O homem troca o Criador pela criatura, troca a verdade pela mentira, troca a vontade de Deus pelo desejo do próprio coração. Vivemos em uma cultura que frequentemente diz, isso é bom para mim, isso é verdade para mim, ninguém pode dizer como devo viver. Lembra? Olha a sociedade falha, né? Sem Jesus, é impressionante. É passar vergonha no crédito e no débito. Até uns dias atrás, por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Até uns dias atrás, a obesidade era uma coisa bacana, não é? Tinha até uma influencer dizendo que você não pode falar que ela é uma pessoa obesa, que aquilo é saúde, que defendia isso. Uma pessoa extremamente obesa tinha parte com isso, que podia ser, eu posso ser assim, até o momento do médico chegar na pessoa e falar que ela não ia durar mais algum tempo de vida, se continuasse dessa forma. Opa! Aí não dá mais. Aí a minha verdade muda. Aí eu tenho que viver agora para a saúde. E essa pessoa perdeu não sei quantos seguidores, está abismado com isso. Sabe por quê, meus irmãos? É nítido ver como as pessoas, como o mundo
quando quer viver naquilo que somente ele acredita, a deturpação e a queda, tanto imoral, interna, como externa, aparece. Meu irmão, pare de passar essa vergonha. Em nome de Jesus. Não queira viver como você acha que tem que viver. Hoje, o certo é que o homem seja delicado. Muito manhosinho. Mentira. Mulher não se atrai por isso. Mulher tem pena disso. Tá, homens? Isso é mentira. Homem tem que se parecer com homem. Mulher tem que ser uma pessoa... Não estou falando que a mulher não tem que ser independente, tem que trabalhar. Eu apoio a mulher que trabalha, que faz faculdade, que se forma, faz doutorado, que tem uma carreira. Amém, Jesus. Mas lembre-se, estão ensinando a mulher a dominar tudo e ser uma pessoa total independente e dizer para si mesma, não preciso de homens e de ninguém. Isso não é verdade, mulheres. Isso não é verdade. As mulheres são um conjunto com o homem que decide as coisas dentro de casa. Assim como Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça do lar. Sem a mulher é o pilar daquele lar. Meus irmãos, sem a minha esposa naquela casa, eu não sei como seria. Mas se eu trocar de lugar com ela, as coisas vão mal. Não inverta esse valor no seu coração. Se você pensa diferente, eu sinto muito. Mas é o que a Escritura diz. Se você pensa o que é bom para você, eu sinto muito. Mas você não vive aquilo que a Escritura diz que nós devemos viver. E não se preocupe se você não concorda comigo. Sabe por quê? Porque essa não é minha verdade. É a verdade das Escrituras. Foi dada por nós através de Deus. Foi escrita por homens e perfeitamente redigidas para que a gente ouvisse ela hoje. Meus irmãos, que a criação de Deus possa trazer para você um lembrete de que você vivia no caos e foi encontrado pelaquele que disse sobre a luz. Que a criação de Deus venha refletir na sua vida verdades bíblicas e verdades de vida, para que você ouça a palavra e viva pela palavra e viva por aquele que disse a palavra. Que a criação, que o Deus da criação venha revelar para você essa noite que você é imagem e semelhança dele. E que nada nessa terra, nada pode tirar você dos braços dele. Nada pode deturpar isso na sua vida, a não ser você mesmo. Você é importante. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não o seu pet. Dê valor nas pessoas. Ame as pessoas. Cuide da criação de Deus. E lembre-se, para que você está nessa terra, domine sobre a terra, debaixo do domínio de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, amor e misericórdia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor antes, Pai, nos fez e nos transformou, Pai, não somente de uma criatura, mas filhos do Senhor. Que essa palavra hoje, Senhor, venha aos nossos corações, venha confrontar a nossa vida e mudar as nossas perspectivas, Senhor, daqui para frente. Que nossa vida não seja apenas, Senhor Deus, uma vida levada aos devaneios da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso achismo, mas que seja feita, Senhor Deus, a vontade do Senhor para nós. Que a criação, Senhor, venha, Senhor, trazer a esperança de que um dia, Senhor, retornaremos e viveremos segundo a Sua vontade completamente, cabalmente, perfeitamente. E que toda essa presença do pecado, Senhor, um dia vai ser extirpada. E que toda essa confusão desse mundo vai ser tirada, Pai. Aí viveremos somente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.